Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Já vi que tem bastante gente conectada aqui conosco hoje. Meu nome é Felipe Genari e vou conduzir aqui o evento de hoje, falar um pouco mais sobre minha seleção de faculdades, dar algumas dicas para vocês. Para mim é sempre um prazer falar sobre graduação no exterior, algo que eu tive a oportunidade de fazer. E vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. A conversa de hoje eu vou falar bem brevemente aqui sobre a Daqui para Fora. A gente sempre gosta de, quando a gente fala dos nossos eventos, explicar um pouquinho para vocês sobre o processo seletivo, para que vocês entendam de fato como as universidades vão avaliar cada um de vocês. Aí eu vou a fundo nessas dicas, de como selecionar as melhores universidades de acordo com o perfil de cada um. Vou falar das importâncias de manter as portas abertas, para as possibilidades lá na frente. E no final, eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Se durante a apresentação, pessoal, vocês forem tendo dúvidas, por favor, utilizem aqui a aba do Q&A no Zoom, que fica mais fácil depois para eu responder. Tá? Então, para quem ainda não nos conhece ou está começando a acompanhar aqui Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que desde 2001 prepara os estudantes para os processos seletivos das faculdades no exterior. O nosso foco é 100% em graduação, então nós não trabalhamos com mestrado, doutorado, intercâmbio, o foco é exclusivo nesse. Ao longo desses anos já foram mais de 3 mil estudantes fazer graduação através dos nossos programas. Eu, inclusive, fui um deles, eu fui cliente Daqui para Fora lá em 2007, estou aqui desde 2014, então tive aí o privilégio de acompanhar muitos alunos e famílias passando por essa trajetória. E nesses anos, os nossos alunos já conseguiram somados mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação e bolsas, a Daqui para Fora é a empresa no Brasil que tem mais experiência. Hoje a nossa equipe é bem robusta também, a gente tem 40 profissionais que tiveram essa possibilidade de fazer faculdade fora do Brasil, e eu acho que isso ajuda bastante, não só a recomendar boas universidades para os alunos, cuidar muito bem do processo, mas também orientar as famílias que estão interessadas em enviar os filhos para países diferentes, que vão passar por uma experiência nova. Aqui, sem dúvidas, o nosso maior motivo de orgulho, que são os resultados que os nossos alunos conseguiram ao longo dos anos, algumas das universidades mais renomadas, em que a gente já teve alunos aprovados. E aqui eu sempre gosto de explicar também que aqui na Daqui para Fora a gente não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com nenhuma universidade. Então, aqui são alguns dos exemplos das faculdades que a gente tem de alunos aprovados, mas a gente pode sim considerar qualquer opção de universidade dentro dos 6 países que a gente atua, que são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E o nosso papel é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis. E quando vocês estão no último ano do ensino médio ou estão na faculdade e querem se transferir no seu ano de candidatura, enviarem a melhor opção, a melhor application para as faculdades que melhor combinem com vocês. Tá? Mas dito isso, como eu falei, a gente pode avaliar possibilidades em qualquer um dos países. E sempre que eu mostro esse slide, eu estou conversando com alguns alunos, eu sinto aquela certa insegurança, indecisão. Será que dentro das minhas chances aqui, do meu perfil, eu poderia estudar fora? Será que eu teria chances de ser aprovado em uma universidade no exterior? E aí, para isso, a nossa equipe, a gente desenvolveu aqui uma análise de perfil, onde vocês respondendo algumas dúvidas, como país de interesse, sua área, curso, as notas, orçamento planejado, a gente consegue ter uma primeira referência das chances de cada um de vocês. Então, super recomendo para quem está começando a entender um pouco mais do assunto, que é avaliar as chances, que vocês façam essa análise. O link também está no chat. Tá? E um outro ponto aqui, eu sei que alguns já acompanham muito os nossos eventos, outros talvez estejam começando a assistir agora. Aqui a agenda dos próximos eventos que a gente vai ter nas próximas semanas. Então, na semana que vem tem um evento sobre faculdade na Espanha em inglês, sobre a IE. Depois tem um evento específico sobre bolsas de estudos e todos os tipos de bolsa nas universidades. E aí tem uma entrevista que a gente vai fazer com o Leonardo Aterino, que é um ex-aluno Daqui para Fora e que abriu uma empresa aqui no Brasil. Então, histórias bem legais. Para quem também quer acompanhar mais os nossos eventos, entra aqui na nossa página. Lá ficam todos os eventos gravados. Então, vocês conseguem avaliar eventos que já foram realizados, assistir algumas das nossas entrevistas também. Tá? Mas vamos lá. Então, começando aqui sobre o processo seletivo, pessoal, é sempre muito importante vocês entenderem como que vocês são avaliados pelas universidades. Tá? E, basicamente, essa avaliação é dividida em 2 grandes frentes, na parte acadêmica e na parte pessoal. Na parte acadêmica, as universidades vão avaliar as notas dos últimos 4 anos, então a média geral de vocês do 9º até o 3º ano do ensino médio.
Universidades mais seletivas costumam também avaliar como que você se compara dentro do ranking da sala de aula, né, das pessoas que se formaram junto com você, ou que vão se formar junto com você. Assim, você não é penalizado por estudar numa escola, né, de nível acadêmico muito alto. Ainda na parte acadêmica, vocês vão ter que fazer algumas provas. Para alunos pensando em se candidatar para as faculdades americanas, vai ser exigido uma dessas duas provas aqui, ou o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Em outros países, essa prova não é exigida, até pode ser, né, se você tiver um bom resultado, você pode mandar para alguma faculdade canadense, pode ajudar a fortalecer o seu perfil, mas não é um pré-requisito. Vocês vão precisar fazer também provas de proficiência em inglês, e aqui é para qualquer uma dos países onde a gente atua, vai pedir uma dessas provas. Hoje as provas mais comuns são o TOEFL ou o IELTS. Existem outras provas que estão começando a ser mais aceitas também, como o Duolingo, e aqui, como eu falei, qualquer universidade de língua inglesa vai pedir uma dessas provas. E, principalmente no Canadá, eles podem pedir como parte integrante do processo que o aluno tenha feito o Enem ou algum vestibular aqui do Brasil. Muita gente me pergunta, né, o peso do Enem em faculdades no exterior. Ainda não é como Portugal, pessoal, que só de fazer o Enem você tem um ingresso direto. Né? Nas faculdades canadenses que pedem é como parte integrante do processo, eles ainda vão pedir todo o restante do processo seletivo, mas é importante vocês saberem que pode sim ser pedido nas faculdades canadenses. Uma vez que você passou por essa parte acadêmica, aí as universidades vão querer conhecer cada um de vocês como pessoas. E aqui eles vão pedir cartas de recomendação. Pode variar um pouquinho de país para país, mas em geral são de 1 até 3 cartas de professor e do coordenador da escola de vocês. E aqui essas cartas precisam ser bem pessoais, então é muito importante que vocês fiquem próximos, conheçam os professores, né? Quanto mais pessoal for essa carta, melhor elas ficam. Depois vem a questão extracurricular, e as atividades extracurriculares, pessoal, é qualquer coisa que vocês se envolvam fora do currículo obrigatório da escola. Tá? E aqui muita gente me pergunta qual que é a atividade mais relevante, que tem mais peso. Aqui, muito mais de qual é a atividade que você fez, né? O que as faculdades estão buscando é entender o porquê que você fez aquela atividade, o quanto que você se envolveu, qual foi o seu grau de aprofundamento nela, a sua importância dentro dessa atividade extracurricular e, principalmente, o que você aprendeu nela, porque você vai falar muito sobre as atividades nas redações. Para cada faculdade que os alunos se candidatam, né, geralmente vão ser 1, 2, às vezes até mais redações, 3, 4, 5, e são muito pessoais, né, não são redações como, né, a gente está acostumado aqui no Enem, por exemplo, onde eles pedem a opinião de vocês sobre algum tema específico. Aqui são as opiniões de vocês sobre vocês mesmos. Né? E o interessante é que as faculdades revelam os temas com meses de antecedência e vocês fazem elas de casa também, não é em formato de prova. Então, não tem nenhum tema surpresa que você, né, pego despreparado. E aí, né, então, esses 2 pontos são os dois, né, o pessoal e o acadêmico aqui, os principais que vão ser avaliados pelas universidades. A grande maioria das faculdades, né, vai ter um processo dessa forma. Pode ter, sim, algumas diferenças de país para país, de universidade para universidade, né, nesses pré-requisitos, mas, de uma forma geral, é assim que funciona. E aí, para algumas universidades, geralmente as extremamente seletivas, elas podem pedir entrevistas também. Essas entrevistas são por vídeo, e é para ter certeza de que tudo que vocês falaram nas redações e que os professores falaram nas cartas de recomendação de fato refletem quem vocês são na realidade. E para os estudantes pensando, né, em cursos mais relacionados a artes, como cinema, atuação, arquitetura, design, muitas universidades vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? E aqui nessas faculdades esse pode até ser um dos pontos mais importantes, se não o mais importante no processo. Então vocês veem que, né, esse é o escopo total. Então é importante vocês entenderem isso até para ficar mais claro aqui, agora que eu vou entrar mais no tema da noite, que é como selecionar as universidades mais interessantes de acordo com o perfil de cada um. E muito do que eu vou falar aqui é baseado em todos esses anos de experiências e o que a gente faz na hora que nós estamos selecionando as faculdades para os nossos alunos. Vocês vão ver que vão ter algumas coisas que parecem simples, mas nesses anos que eu estou aqui daqui para fora, onde eu vi mais estudantes que às vezes fazendo o processo sozinho, erraram, né, o projeto não deu certo no primeiro momento e vieram nos procurar, foi porque esse estudante não fez o simples. Tá? Então, seguindo essa receitinha aqui, acho que já vai dar para ajudar bastante vocês. Então, primeira coisa que a gente faz na hora de selecionar uma faculdade é avaliar as notas daquele estudante para ver se elas são compatíveis com o que a universidade pede. Né? E aí, aqui é importante vocês entenderem um pouquinho que tem algumas diferenças, né, em relação às notas da escola e das provas aqui
como as faculdades avaliam. Por exemplo, nas notas da escola e nas notas do SAT e do ACT, nas faculdades americanas, geralmente eles não dão uma nota de corte exata do que você precisa. Então, o SAT vale 1.600 pontos, não tem uma faculdade que fale, olha, com 1.350 você está dentro, ou e com 1.340 você está fora. Os dados que normalmente eles fornecem são, né, alunos admitidos na nossa universidade, e, em geral, tem notas no SAT entre tanto e tanto, ou notas do ensino médio entre tanto e tanto. Então, aqui vocês têm uma referência, mas não tem uma nota de corte exata, como a gente está acostumado, por exemplo, no Enem. Já quando a gente fala das provas de proficiência em inglês, né, do TOEFL, do IELTS, aqui as universidades já dão uma nota de corte exata. Então, por exemplo, o TOEFL que vale 120 pontos. Se a universidade pede 90 pontos e você tem 89, não adianta ter as melhores notas escolares do mundo, não adianta gabaritar o SAT, você tem que estar pelo menos dentro daqueles 90 pontos que eles pedem para que eles analisem a sua candidatura. Tá? Então, muito importante ter essa referência, né, avaliar suas notas e ser bem pragmático aqui, para que você não envie universidades que as suas notas estão, né, muito fora do que os alunos são aprovados. E para quem está, né, pensando nesses cursos mais artísticos e vai ter que enviar um portfólio, uma dica que a gente dá, pessoal, é entre no YouTube e olhem portfólios de alunos anteriores, que normalmente depois de aprovados eles postam, para você ter uma referência, para você saber se o que você está produzindo aqui de conteúdo artístico é compatível ao que os alunos aprovados, né, produziam em anos anteriores. Segundo ponto que a gente vai pesquisar aqui na hora de selecionar as faculdades é o custo, né, dessa universidade. Então, sempre que a gente fala de custo na Daqui para Fora, é incluindo as despesas de anuidade, né, de custo de aulas, mais moradia e mais alimentação. E a gente sempre trata aqui com custo anual. E tão importante, não, mais importante quanto saber o custo das universidades é saber o quanto vocês estão dispostos a investir, né, nesse projeto. Então, para quem é aluno, converse com seus pais sobre isso. Para quem é pai e está aqui, né, tenha uma conversa realista com seu filho também, porque isso vai nortear, pessoal, toda a seleção de faculdades. Se você tem uma universidade que você tem as notas e que já está dentro do seu orçamento, você não depende necessariamente de uma bolsa. Agora, se ela está fora, você tem que sim avaliar se dentro dessa universidade existe ou não existe possibilidades de bolsa de estudos. Eu vou falar mais um pouquinho sobre as bolsas aqui, mas são 3 tipos principais, né? Mérito acadêmico, necessidade financeira, ou tem a bolsa artística, que é através da avaliação de portfólio, mas muito, muito, muito importante nessa parte, pessoal. Sejam extremamente pragmáticos, pesquisem se tem bolsas para alunos internacionais, porque aqui é sem dúvidas onde eu já vi nesses anos a maior quantidade de erros de, às vezes, alunos que mandam candidatura para uma faculdade que nem oferece bolsa para aluno internacional e aquele aluno precisa de bolsa. Então, pesquisem bastante aqui e entendam também qual que é o tamanho de bolsa que você precisa, né? O quanto que você precisaria para cobrir essa diferença entre o que sua família pode investir e o custo da universidade. Uma vez que a gente passa por esses critérios, né, mais diretos aqui, pragmáticos e objetivos, é aí que a gente vai começar a entrar em outros pontos, como, por exemplo, né, o curso de interesse desse estudante, a quantidade de oportunidades que são oferecidas na faculdade relacionadas ao curso. Por exemplo, é uma faculdade que tem uma boa empregabilidade depois, que tem muitas experiências de estágio. Ainda falando de curso, ou mais ou menos relacionado com isso, né, a gente vai entrar também no perfil e preferências desse estudante. Então, por exemplo, gostaria muito de estudar numa faculdade, né, que tenha 60 mil alunos, que tenha um monte de clube, de organização estudantil, que tenha uma vida esportiva muito rica dentro da universidade. Ou, para mim, isso não tem tanta importância, eu estou mais focado no ranking da universidade, ou ser um grande centro, ou numa cidade menor. O clima, para mim, é importante, para mim, não é. Então, é aqui que a gente começa a entrar nesses critérios mais pessoais para lapidar a lista desse estudante. E por último, aqui no Daqui para Fora, é que a gente vai entrar, né, dentro da nossa aqui, experiência, expertise desses anos, olhar nos resultados de alunos de anos anteriores e também pegar referências de estudantes. Esse é um ponto, pessoal, que eu acho que dá para vocês explorarem muito. Quando vocês estão montando uma lista, procurem alunos brasileiros que estudam nessa faculdade, né? Hoje aqui na página de eventos Daqui para Fora, a gente tem uma parte que vocês podem entrar que chama Info Sessions, que são palestras de estudante recomendando as universidades e falando sobre elas. Então, quando você já está, né, com a sua lista mais definida, né, ter se possível, uma orientação profissional ou pelo menos referência de estudantes que estão lá, vão sempre ajudar você a validar os pontos que vocês pesquisaram ou talvez descartá-los. E aí,
para fazer um compilado aqui do que eu falei, esse é mais ou menos o funil, né, de seleção de universidades que a gente usa. Então, sempre começando aqui a base, né, a partir das notas e notas escolares, depois entrando no orçamento e possibilidades de bolsa. E eu tenho alguns estudantes que me perguntam, mas, ou tem alguns não, né, muitos estudantes começam essa pesquisa pela forma oposta. Então, já começa direto no perfil, nas preferências pessoais, e aí o que acontece muitas vezes é você pesquisa um monte de universidade, talvez seja fora do seu alcance. Tá? Por isso, é importante começar pelas notas e pelo orçamento. E aí, aqui na Daqui para Fora, quando a gente chega nessa fase final da nossa avaliação, onde a gente usa a nossa recomendação para os estudantes, a gente pega toda a base de dados de alunos anteriores para mapear as chances de admissão de cada estudante em cada faculdade. E aqui na Daqui para Fora, a gente classifica elas em 3 perfis, baseado nas suas chances de aceitação. As competitivas, em que o aluno tem de 5 a 25% de chances, alvos de 30 a 60%, ou seguras, em que o estudante tem mais de 70%. E é importante a gente ter essa referência para que a gente consiga montar uma lista balanceada para aquele estudante. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês do que é uma lista balanceada. E só voltando aqui, pessoal, uma coisa que eu esqueci que eu acho importante falar. Muitas vezes, quando a gente usa aqui essa referência, competitivas, alvos seguras, um aluno, às vezes, né, pensa que competitiva é uma faculdade academicamente forte e segura é uma faculdade academicamente fraca. Não é isso, são relativas às suas chances de admissão. Por exemplo, uma faculdade muito grande, que às vezes admite muitos estudantes, ela pode ser um pouco menos seletiva, e, consequentemente, suas chances de admissão são maiores. E um outro ponto aqui também é que essa classificação é muito de acordo com o perfil de cada estudante. Por exemplo, é um aluno que tem uma média 8 na escola e que fez um SAT de 1.350, o SAT vale 1.600 pontos, uma faculdade que é segura para ele, talvez para o colega de sala dele, que tem média 6,5 e tirou 1.200 no SAT, é extremamente competitiva. Tá? Então, não é uma classificação que vai ser igual para todo mundo. Cada estudante vai ter um perfil único e aí ele tem que estar ciente disso para montar essa lista. Aqui, então, um exemplo, né, do que é uma lista equilibrada. E aqui, nessa referência, a gente usou um aluno como se ele tivesse uma nota de 8, uma média escolar de 80%, e um SAT de 1.350. Esse estudante ele está pensando em se candidatar para 12 universidades, e na lista deles vão ter 5 universidades competitivas, 4 alvos e 3 seguras. Então, sempre que a gente monta essa lista, como eu falei, a gente vai levar em consideração notas, né, orçamento e preferências, e a gente sempre estimula os estudantes a montar, sim, uma lista ambiciosa, né? Então, não tem problema você ter, de repente, uma ou outra universidade que, né, talvez a sua nota do SAT da primeira prova que você fez está um pouco abaixo do que o que aquela faculdade pede, você tem né, vai estudar, vai se preparar e tem uma esperança de tirar uma nota mais alta, então não tem problema. O que não pode é você montar toda a lista baseado no IC. E aí é onde a gente começa a ver os problemas. Então, monte sim uma lista ambiciosa, mas seja bem realista. E é possível você montar, né, uma primeira lista baseada em projeções, porque o que acontece aqui se você melhorar essa nota? Então, vamos supor que esse jovem, né, de 1.350 subiu para 1.500. Não significa que vai mudar toda a lista dele. Né? O que vai acontecer? Aqui nesse exemplo, das 12 universidades que estavam naquela lista, 9 vão seguir, porque o interesse desse estudante não vai mudar, ele continua interessado nas mesmas coisas. O que vai acontecer é que as chances, as probabilidades de admissão vão mudar, e aí, algumas faculdades que talvez eram seguras aqui saem da lista, algumas que eram alvos se tornam seguras, e o que acontece é que entram novas competitivas aqui. Tá? Então, você não precisa refazer a sua lista toda. E começar a montar essa lista com antecedência, mesmo antes de você estar com todas as provas finalizadas, ela é importante, porque você já pode ir adiantando e pesquisando, né, quais são os prazos de applications, as necessidades de documentação, você pode começar adiantando as redações específicas, e aí você não deixa tudo para a última hora. Tá? Então, extremamente importante montar essa lista com antecedência e usar esses critérios bem objetivos aqui. Tá? Seguindo aqui, né, em algo que é importante vocês entenderem, porque está extremamente relacionado com a escolha de universidade, vocês viram que eu falei bastante, é a questão das oportunidades de bolsas de estudos. E aqui é importante vocês entenderem os tipos de bolsa que são ofertados por cada faculdade. Basicamente são 4 aqui. As bolsas por mérito acadêmico, necessidade financeira, mérito artístico ou mérito esportivo. Bolsas por mérito acadêmico, concedidas a partir das notas escolares ou notas de provas. Tem muita faculdade que faz combinação de ambas.
mais nota escolar, mais nota de prova. E quando a gente está falando de bolsa por mérito, pessoal, acadêmico tem dois estilos. Tem algumas universidades que só de você se candidatar para a faculdade, você automaticamente é considerado. Geralmente essas faculdades têm critérios bem objetivos, que você encontra no próprio site, aí depois eu vou até falar para vocês, explicar como procurar, né? Já tem outras que você tem que fazer uma candidatura específica para uma bolsa por mérito. Então, é importante ficar atento que nessas faculdades que tem essa bolsa específica, essa candidatura específica, às vezes o prazo pode ser diferente do prazo de application da universidade. Depois vem as bolsas por necessidade financeira. Aqui costumam ser nas faculdades que têm um nível acadêmico altíssimo, e aqui, porque todo aluno nessas faculdades já tem um mérito acadêmico muito alto, e nessas universidades eles vão avaliar a capacidade financeira daquela família, muito focado, né, na renda familiar, e acho aqui bem importante para vocês, né, entenderem os dois tipos de bolsa por necessidade financeira. A gente tem faculdades que eles chamam de need-aware e need-blind. Faculdades que são need-aware, elas vão querer entender o quanto que a família pode investir durante o processo de admissão. São faculdades que têm um orçamento mais restrito de bolsas, então para elas vai ser importante saber disso para tomar decisão. Faculdades que são mid-blind, elas, hipoteticamente, se aquele ano todos os estudantes admitidos precisassem de uma bolsa de 100%, eles têm fundos para isso. Então, para essas universidades aqui, o quanto vocês podem investir, em teoria, não influencia na decisão de admissão. Então, é importante vocês entenderem esse tipo de bolsa por necessidade na hora de fazer, né, o seu application. Bolsas por mérito artístico são exclusivamente baseadas na avaliação do portfólio, né, ou da audição por vídeo dos estudantes, e são exclusivas também para alunos que estão mirando em cursos artísticos. Então, não dá para você estudar administração e tocar numa banda e querer uma bolsa por mérito artístico. E bolsas esportivas, hoje, eu não vou falar tanto delas, que a gente não trabalha, mas aqui no Daqui para Fora, mas aqui é exclusivamente baseada no seu nível técnico e quem concede é o treinador, né, da equipe, e você tem que ser um atleta de altíssimo rendimento. Tá? Bolsas de estudos, pessoal, são sim possíveis e viáveis, tem até alguns, daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados para vocês. E qual que é o caminho que a gente faz aqui e que vocês devem fazer na hora de selecionar uma faculdade quando bolsa é uma preocupação? Primeiro, avaliar se tem bolsa ou não. Se você precisa de bolsa e ela não tem, não adianta, não vai ter jeitinho, sabe? Não tem o que fazer aqui. Se não tem, parte para a próxima. Se tem bolsa, levante as informações para entender qual que é o tamanho de bolsa disponível daquela faculdade. Né? Às vezes tem faculdades que têm bolsas extremamente generosas, algumas vão ter bolsas mais não tão generosas, menores aqui. Isso é importante para você entender se existe a chance de trazer a bolsa para dentro do orçamento planejado pela sua família. E, por último, quais são os pré-requisitos, né? Se você cumpre esses pré-requisitos, e aqui, né, os tipos de bolsa que eu expliquei para vocês. Tá? Alguns dados aqui da turma de 2021 que se prepararam conosco na Daqui para Fora. 71% dos alunos tiveram algum tipo de bolsa de estudos dentre as faculdades que foram aprovadas. Quando a gente olha a média desses estudantes que tiveram bolsa, foi de 46%. Então, a gente teve alguns alunos que tiveram bolsas extremamente generosas, outros que tiveram bolsas menos generosas, e aí o nosso foco é sempre ajudar os estudantes para encontrar as melhores opções de faculdade de acordo com o perfil que não ultrapasse o teto de investimento pré-estipulado pela família. E aqui, né, os principais cases da turma de 2021, o João Pedro, a Mayumi e a Nicole foram bolsas por necessidade financeira, e a Marina, o Bruno e a Tatiana, bolsas por mérito. Tá? Então, só para vocês terem os principais cases aqui das nossas referências. Seguindo ainda aqui falando sobre, né, essa seleção de universidades, eu quero falar um pouquinho sobre rankings, que eu sei que é uma maneira da gente pesquisar as faculdades, é uma referência excelente, sim, para vocês pesquisarem, mas eu sempre gosto de falar para os alunos, usem como referência, e não como verdade absoluta, porque nem tudo que está no ranking diz o que você está pesquisando, o que é importante para você naquela universidade. E aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que alguns dos principais rankings aqui mundiais são feitos. Então, os dois exemplos são a US News, que é o principal ranking americano, né, das faculdades americanas, e o Times of Higher Education, que é um ranking que classifica faculdades no mundo todo, também dos principais, é um ranking britânico. E aqui são os pesos que eles dão para cada um dos fatores na hora que eles estão definindo o ranking. Então, por exemplo, o US News. 30% da nota que eles dão para o ranking é
a taxa de formatura, né, quantos alunos começam e terminam a universidade, e qual que é a taxa de retenção, né, quantos desistem no meio. E é claro que isso é um fator importante, né? Se a universidade retém muitos alunos, significa que ela tem um bom curso, mas não diz um monte de outras coisas. Por exemplo, você não vai saber se o curso de jornalismo tem uma estrutura legal e te dá boas oportunidades de estágio. Aí, por exemplo, quando a gente olha a diversidade socioeconômica, só representa 5% do ranking. Para muitos alunos, isso é um tema extremamente importante na faculdade e não tem um peso tão grande aqui. Quando a gente passa para o Times of Higher Education, a gente começa a ver que eles valorizam muito aqui pesquisas e citações. Então, por exemplo, nesse ranking, uma faculdade muito grande, que tem muito cursos de doutorado, muitas pesquisas, ela vai se destacar. E aí, se você pega uma faculdade que é menor e é mais focada em business, por exemplo, a Babson College, a principal faculdade de empreendedorismo dos Estados Unidos, ela não vai se dar tão bem nesse ranking porque ela vai ter muitos menos, né, pesquisas acadêmicas e tudo mais. Então, é importante vocês estarem atentos a isso, porque essas distorções aqui dos rankings podem levar os alunos a cometerem erros, né, ou não tomarem as melhores decisões, e eu trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui no ranking do Times of Higher Education, né, tem algumas universidades americanas, e vamos pegar aqui, por exemplo, né, University of Wisconsin-Madison. Ela está na posição número 51 da universidade, vocês veem que ela tem uma taxa de admissão de 54% dos alunos, e aí a gente compara com Dartmouth College, uma Ivy League, né, que está em número 94, uma faculdade extremamente seletiva e que, né, acho que alguém que for pesquisar aqui, a gente pode falar que provavelmente nenhum curso aqui em Wisconsin vai estar à frente de nível acadêmico do que de Dartmouth, mas mesmo assim a faculdade está mais de 44 posições, está 44 posições até acima. Então, uma distorção aqui do ranking muito, né, por conta disso, porque está focando muito nas pesquisas e reputações e citações acadêmicas. Aí um exemplo, por exemplo, do ranking da US News na área de engenharia. A gente pega aqui, né, Virginia Tech e Texas A&M. Virginia Tech está em 13º, Texas A&M em 14º. Virginia Tech é uma faculdade excelente, muito reconhecida em engenharia, mas estão à frente de todas as Ivy Leagues. E, né, não faz tanto sentido aqui você, né, optar por uma delas antes de uma Ivy League, então, de nível acadêmico, dizendo. Então, é importante vocês olharem isso, né, entenderem a fundo. Usem o ranking como referência, mas não sempre como verdade absoluta. Tem muitas outras coisas que vocês podem e devem usar como referência. E uma dica que a gente dá aqui, né, daqui para fora é para que cada estudante crie o seu ranking. Então, senta quando você está pensando em fazer faculdade fora e fala, o que é importante para mim? Né? O que é prioridade para mim quando eu estiver na faculdade? E cada aluno vai ter uma prioridade diferente. Depois que você elencou as suas prioridades, coloca um peso para cada uma. Sabe, de repente, sei lá, o clima para você é importante, mas não é tão importante assim, não é o meu fator decisivo. Ou para mim, eu não vou conseguir ser feliz de forma alguma se eu morar num lugar frio. Então, para mim, é muito importante. E aí, quando você tem esses critérios bem definidos, é aí que você consegue, de fato, pesquisar quais universidades vão atender o que você está procurando. E durante esse processo, pessoal, conversar com bastante gente que entende do assunto, conversar com estudantes que estão lá, com alunos que passaram por essa experiência, é muito importante. Você vai conseguir pesquisar muita coisa assim pela internet, mas acho que na experiência pessoal, eu vi de quem está lá, sempre vai te dar algo diferente. Então, a gente sempre me recomenda, fale com muita gente. Aqui na Daqui para Fora, a gente gosta muito de promover, né, o contato aí de alunos nossos que estão na universidade, com os que estão se preparando, no momento de decisão e de escolha das faculdades. Algumas outras dicas aqui importantes, também bem práticas, para vocês montarem a lista de vocês. Primeiro, tenha claro também para quantas faculdades você vai se candidatar. Hoje aqui, Daqui para Fora, em geral, os nossos alunos se candidatam para algo de 8 a 16 universidades. Esse é o mais comum aqui. Todo mundo faz isso? Não. Por exemplo, a gente às vezes tem um aluno que só está mirando em faculdades da Holanda, né, que tem uma quantidade menor, por exemplo, se a gente for comparar com os Estados Unidos e Canadá. Aí talvez com menos faculdades já seja o suficiente. Ou então tem alunos que estão mirando em diversos países, e aí querem um plano um pouquinho mais. Tem também gente que vai mirar numa região específica, aí talvez um pouquinho menos faça sentido. Tá? Mas tenho mais ou menos uma ideia para quantas faculdades vocês planejam se candidatar. Feito isso, como eu falei lá atrás, monta uma lista equilibrada. Aqui é muito importante, pessoal. Não tem nada mais frustrante para um aluno do que fazer todo o processo, né, não ser aprovado em nenhuma faculdade por erros cometidos por besteira. Ou até mesmo fez todo o processo e passou em uma universidade.
É legal você chegar lá na frente, ter algumas opções de escolha para avaliar, comparar. Normalmente, os nossos alunos aqui, o comum é ter de 4 a 8 opções, dependendo de quantas universidades eles querem se candidatar. Um ponto que eu esqueci aqui, na quantidade de universidades também, alunos que estão mirando em faculdades extremamente seletivas acabam também ampliando um pouquinho mais as chances e se candidatando para mais universidades, porque se elas são muito seletivas, as chances de admissão são menores, aí faz sentido você arriscar um pouquinho mais. Importante também, qual que é a data certa para estar com a lista definida? Aqui, o que a gente recomenda é você ter uma lista muito bem encaminhada, pelo menos até setembro do ano que você vai se candidatar. Então, para quem vai se candidatar esse ano, é importante ter a lista, né, pelo menos bem direcionada até setembro, porque você já precisa ir trabalhando nas redações, pesquisando os deadlines. Como eu mostrei lá atrás para vocês, não significa que você não pode fazer alterações, mas começar tudo do zero ou mudar completamente pode ser um pouquinho mais difícil. Quando você está fazendo sua pesquisa também, abre a cabeça. Sabe, a gente aqui no Brasil tem, de uma forma geral, um conhecimento pequeno sobre as faculdades no exterior. E aí é comum os alunos, né, pesquisarem 2, 3 nomes que eles ouviram falar, que eles sabem que são os primeiros do ranking, e aí só ficam focando nessas faculdades e perdem algumas outras oportunidades super interessantes que às vezes combinam muito mais com o estudante. Então, sabe, procura referências, sai do óbvio, sabe, vai atrás de outras informações para vocês não ficarem presos só uma ou duas universidades. E acho que talvez um dos principais aqui, né, quando você está fazendo essa pesquisa, é importante você entender o que você tem que pesquisar e aonde você pode pesquisar. E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês. Então, quando você está pesquisando sobre uma universidade, aqui é para quando você já tem, de fato, uma faculdade que você quer explorar um pouquinho mais sobre ela e o que você pode pesquisar no site da faculdade. E eu separei aqui porque é muito comum nas reuniões com estudantes e famílias eles falarem para mim, Felipe, eu não sei nem por onde começar, onde que eu começo a pesquisar. Então, no site da faculdade, você pode explorar os cursos oferecidos, e aí vocês pesquisam utilizando academics, majors ou undergraduate programs. Vocês podem pesquisar também os critérios de admissão, e aqui alguns termos que vocês podem usar, né? Prospective students, international students e admission requirements. E é importante aqui estar sempre atento se os critérios que vocês estão usando são para os alunos internacionais. Em algumas universidades eles vão ter páginas diferentes aqui quando eles falam dos admission requirements, né? Os critérios de admissão. Para entender um pouquinho mais o que a faculdade oferece e informações sobre a vida na universidade, temos que vocês podem usar, né? Campus Life, housing, para entender quais são os tipos de dormitórios oferecidos na faculdade, e dining, né? Hoje vocês encontram tudo que você vai comer na faculdade, dá para saber tudo com bastante antecedência. Atividades extracurriculares e organizações. Aqui, para mim, é um dos pontos mais legais de fazer faculdade fora do Brasil, né? Tem universidades no exterior que oferecem mais de 1.000 organizações estudantis para os estudantes se envolverem. Essas organizações funcionam como se fossem mini empresas dentro das universidades, tem de tudo que vocês possam imaginar. E fazendo essas pesquisas, você tem uma ideia do que aquela faculdade oferece, para ver se vai de encontro com o que você pesquisa. Quando for pesquisar sobre bolsa de estudos, né, sempre procura por scholarship opportunities, e aqui muito, muito, muito importante, procurar para international students. Aqui que eu vejo, né, alunos, às vezes, baseando toda uma decisão em oportunidades de bolsas que são só para alunos locais. Então, sempre se certifiquem que é, sim, para estudantes internacionais. E se você quiser saber mais um pouquinho também sobre as oportunidades de trabalho que a faculdade oferece dentro do campus, utilizem aqui um Job Campus ou Student Employment. Tá? Então, aqui algumas dicas para vocês, né, fazerem uma pesquisa mais efetiva e destrincharem aí os sites das universidades. E se vocês quiserem, se vocês não têm a faculdade que você quer, vocês querem ter informações para ajudar a definir nessa lista, aqui tem alguns sites bem úteis e de credibilidade para vocês encontrarem informações. Então, US News, College Board, UNICHE, são informações sobre faculdades nos Estados Unidos. Tá? Esse site aqui, Study in Holland, tem informações sobre faculdades na Holanda. Times of Higher Education, informações sobre faculdades no mundo todo. E o The Guardian, para informações de faculdades no Reino Unido. Tá? Então, sites legais para vocês pesquisarem. E hoje também tem muita universidade mesmo que você consegue fazer um tour virtual. Bem legal, que você consegue, né, basicamente andar por toda a faculdade. E aqui tem sites que vocês podem utilizar para fazer esse tour. Tá? Então, usem esses recursos, ajuda bastante aqui na hora de
a gente tem informações mais legais sobre as faculdades. E por último aqui, antes de começar a abrir para as perguntas de vocês, eu queria deixar aqui um recado que a gente acha sempre muito importante falar bastante daqui para fora, que é a importância de vocês manterem abertas essas chances lá na frente, para quando vocês forem se candidatar. Talvez tenha alguns alunos aqui que já estão no terceiro ano, ou até que estão na faculdade, querem se transferir, mas também tem alunos mais jovens que estão no nono, primeiro, ou até antes disso, e que não têm certeza ainda se vão se candidatar para o exterior ou não. E é possível, pessoal, vocês fazerem o processo seletivo no exterior em paralelo aos vestibulares no Brasil. Tá? O que acontece para quem vai se candidatar? O envio das candidaturas, ele acontece no exterior, geralmente a partir de novembro, né, do seu ano de candidatura, né, aqui eu uso o exemplo para quem está no terceiro ano do ensino médio, que é mais ou menos o mesmo período que você vai fazer o Enem e vai começar a prestar os vestibulares no Brasil. Tá? O que é interessante? Quando você recebe os resultados aqui no Brasil, se você for aprovado, você inicia a aula geralmente em fevereiro, e o início do curso no exterior é só em agosto, né, do ano seguinte. Então, você pode começar a faculdade aqui no Brasil, esperar os resultados das faculdades no exterior chegarem, que normalmente eles chegam a partir de março, e você tem até maio para fazer sua matrícula no exterior. E aí você consegue avaliar a faculdade que você está cursando aqui, que tipo de faculdade você foi aprovado no exterior, sabe, comparar as universidades, visitar e conhecer, né, muitos dos nossos alunos fazem isso. Isso torna uma decisão muito mais fácil de se tomar. Você vai conseguir comparar, ter uma base bem legal. Então, né, eu sempre gosto de dizer que a decisão inicial não é se você vai estudar fora ou não, é se você vai se preparar para manter essa possibilidade aberta. E um outro ponto legal também é que, se preparando para um processo seletivo no exterior, que, né, vai te englobar uma preparação mais holística, que você tem que fazer atividades extracurriculares, tem uma série de outras coisas, você vai estar também mais bem preparado para algumas universidades brasileiras. Hoje tem faculdades brasileiras aqui que estão pedindo, né, cartas de recomendação, cartas de motivação, e que estão começando a ter um processo mais holístico também. Então, talvez lá na frente, isso acabe te ajudando até numa faculdade brasileira. Tá? Eu vou começar a responder aqui as dúvidas, pessoal. Então, já vi que chegaram algumas perguntas aqui no chat. Se vocês quiserem aqui, depois que eu volte para alguma dos slides aqui também, fiquem à vontade para me pedir. E aqui, como eu falei, talvez alguém não estava aqui no começo, pessoal, para quem quer ter uma ideia mais precisa das chances de vocês estudarem fora, a nossa equipe, a gente desenvolveu aqui uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas, e a partir dessa análise a gente consegue ter essa ideia inicial das chances de cada um de vocês. Tá? Vou começar aqui a responder as dúvidas. A primeira dúvida é uma dúvida anônima, ela perguntou se a bolsa é acumulativa ou não. Sim, você pode ter uma bolsa, né? Se a faculdade dispõe de bolsas por mérito acadêmico e necessidade financeira, por exemplo, você pode ter bolsas de áreas diferentes que acumulam e completam para uma bolsa maior. Uma outra pergunta aqui, ela é uma pergunta anônima, se daqui para fora você tem um mentor particular para auxiliar nesse processo. Sim, aqui na nossa preparação, aí depende de quando os alunos começam, né? A gente tem estudantes que começam conosco no nono, primeiro e segundo ano, e durante esse período, esse estudante tem um mentor específico que ajuda esse aluno, muito focado na parte extracurricular. E para os alunos que estão no terceiro ano, esse estudante vai ter uma equipe que vai auxiliar esse aluno, um estrategista que ajuda justamente para a seleção de universidades, um orientador de redações que vai ajudar nas redações e cartas de recomendação, e um orientador de application. Então, aqui, os alunos que se preparam conosco daqui para fora, tem toda uma equipe que dá um suporte para esse estudante ao longo do projeto. Uma pergunta aqui do Cláudio Bastos, uma pergunta bem legal. Ele me perguntou se early decision, se a gente acha que é uma boa estratégia. Então, só para contextualizar, pessoal, para quem não sabe o que é early decision, as universidades no exterior, e aqui nos Estados Unidos especialmente, elas vão ter dois prazos mais comuns, né? O prazo regular e o prazo antecipado, que eles chamam do early application. Até porque é legal vocês entenderem por que acontece isso, né? Existe uma grande competição entre as universidades também de atrair os bons alunos. E aí eles dão esse prazo antecipado, onde você manda a application antes e você vai receber a resposta mais rápida. E muitas universidades, né, a taxa de admissão no prazo antecipado ela é maior
do que a taxa de admissão no envio do prazo regular. Então, muita gente fala, bom, devo ou não devo mandar no prazo antecipado? Dentro desse prazo antecipado, existem duas modalidades, Early Decision e Early Action. Né? Cada faculdade pode oferecer uma, algumas podem oferecer as duas. Quando a modalidade é Early Decision, se você manda uma faculdade que tem essa modalidade e você for aprovado, você obrigatoriamente precisa ir para essa universidade. Tá? Então, você só vai mandar para Early Decision se de fato você tem certeza que essa é a sua primeira opção, que essa seria a opção mais interessante. E a segunda é Early Action, onde você pode mandar mais cedo, recebe os resultados, mas você pode esperar os resultados lá na frente para aí, então, decidir se você vai para aquela universidade ou não. E aí, respondendo a sua pergunta, Cláudio, muitas vezes é sim, bem interessante. Se o aluno já está com a melhor application possível, né, naquela data, pode fazer muito sentido, mas é muito bem estudado aqui pela gente, porque às vezes pode acontecer da sua, né, da faculdade que você tem Early Decision, suas chances seriam baixas mesmo assim, e aí a sua segunda ou terceira opção, suas chances seriam altas, então é bem aqui, é bem estratégico quando chega nessa parte, mas é algo que muitos dos nossos alunos utilizam sim. Tá? Uma outra pergunta anônima, as bolsas need-based das Ivies, né, aquelas bolsas que eu expliquei para vocês por necessidade financeira, as Ivies que recebem menos de $65 mil anuais, basicamente, essa pergunta é se as bolsas por necessidade financeira das Ivy Leagues cobrem 100% da necessidade financeira caso um estudante precise. Em alguns, sim, é possível cobrir sim 100%. O que vocês precisam ver aqui, quando vocês pesquisam das faculdades, é se a bolsa por necessidade financeira daquela faculdade é need blind ou need aware, para alunos internacionais. Need blind para alunos internacionais hoje são Harvard, Princeton, Yale, MIT e Amherst College. Tá? Então, essas são 5 universidades que dão bolsas 100% need blind para alunos internacionais. Todas as outras são need aware. Então, ela dá sim para dar 100% de bolsa, mesmo sendo need aware, mas o quanto você pode investir vai ser considerado. Tá? Estão chegando mais dúvidas aqui. Perguntaram se a gente trabalha com toda a Europa, se a gente trabalha com a Suécia. Não, hoje, na Europa, a gente trabalha com Reino Unido e Holanda. Uma pergunta aqui do Lucas, como que ele obtém ajuda daqui para fora, né, para o processo. Eu vou deixar aqui com vocês, daqui a pouco, pessoal, vou até pegar aqui os nossos contatos, né, só um pouquinho. E aí, quem quiser, né, tiver alguma dúvida mais específica, entender um pouquinho mais sobre como nos contratar, vou colocar aqui no chat para vocês. Pergunta do Gustavo Reis da Silva. Tem muita diferença entre pesquisar sobre financial aid e scholarships? Eu vi essa diferença em algumas techs estaduais que não davam financial aid, mas não especificavam scholarships. Tem, Gustavo, tem. O que você geralmente vai ver, assim, universidades de nível acadêmico muito alto, extremamente seletivas, elas costumam... desculpa, eu falei errado. Financial aid e scholarship tem total diferença, eu ia confundir com bolsa por necessidade. Financial aid é uma ajuda do governo para você pagar a faculdade, e scholarship é bolsa. Tá? Então, financial aid, se você não é daquele país, né, se você não é americano, por exemplo, muito difícil, né, as faculdades não oferecem, geralmente financial aid é só para alunos locais. Então, alunos internacionais procurem scholarships, tá? Que são bolsas de estudos. Uma pergunta aqui anônima, se para a Europa precisa fazer, né, o SAT ou o ACT. Não é um pré-requisito das faculdades europeias. Tem algumas universidades que, se você fizer e tiver uma boa nota, você pode até enviar e pode fortalecer sua candidatura, mas não é um pré-requisito. Outra pergunta anônima, se tem curso que, se eu fizer fora, eu não consigo aplicar ou trabalhar aqui no Brasil, tipo medicina e direito, se a gente tem alguma lista de cursos assim. Os cursos mais complexos de se fazerem no exterior foram exatamente esses que você citou, medicina e direito, e os cursos relacionados à saúde, como odontologia, veterinária. É até possível você revalidar e voltar aqui para o Brasil, mas são cursos de difícil admissão, que tem uma complexidade maior. Então, nesses casos aqui, a gente olha muito caso a caso para explicar para o estudante. Até na nossa página de eventos, se vocês entrarem nas entrevistas, tem uma entrevista com a Luísa, que é uma aluna que está nos Estados Unidos se preparando para tentar aplicar para med school. Lá, por exemplo, o curso de medicina é um curso de pós-graduação.
Então, se vocês quiserem mais a fundo, até recomendo assistir essa entrevista, que ela é bem legal e mostra bastante, mas é um pouquinho mais específico, um pouquinho mais difícil. Então, basicamente, medicina, odontologia, veterinária e direito, acho que seriam os cursos mais complexos aí no exterior. Uma pergunta da Eduarda: como saber quais universidades colocar na lista, né, se leva em conta o país, que possuem currículo que não agrada, quais são os critérios? Aqui acho que eu trouxe alguns deles, Eduardo. Como eu falei, eu começaria muito pelas suas, né, país de preferência, se você tiver algum, isso é, né, super importante, mas além disso, olha aquela questão, notas, orçamento planejado e depois as suas preferências pessoais. Né? Então acho que eu fui bem a fundo aqui nessa parte, mas se quiser depois eu posso até voltar. Tem uma pergunta aqui sobre Early Decision, essa eu expliquei. Uma pergunta do Gustavo Reis, perguntando sobre bolsas externas, se são são boas opções para estudantes brasileiros em faculdades que não têm bolsas para alunos internacionais. Ele deu alguns exemplos, né, as UCs, Virginia Tech, etc. Gustavo, um outro caminho a se seguir, sim. Aqui, daqui para fora, a gente já teve alunos que conseguiram bolsas, por exemplo, da Fundação Estudar, mas normalmente são bolsas bem seletivas de se conseguir. Então, é um caminho extra, mas eu não jogaria todas as minhas fichas em bolsas externas. Como eu falei, são bem competitivas, então é importante, né, verificar as bolsas nas universidades. Uma pergunta da Tereza: o que é uma boa nota no SAT? Putz, essa varia muito, Tereza. Se a gente estiver falando das faculdades, né, Ivy Leagues, por exemplo, extremamente seletivas, o ideal seria acima de, né, 1.500, se possível. Mas a gente tem muitos alunos, né, que tiveram um SAT de 1.200, 1.250, por exemplo, e já foram admitidos em boas faculdades e com essas notas já conseguiram algum tipo de bolsa acadêmica. Então, aqui vai depender muito da faculdade que você vai se candidatar. Uma pergunta anônima sobre as bolsas de 100%, estão inclusas o curso, a alimentação e moradia? Depende, né? Tem bolsas que são... Se a gente for contar uma bolsa de 100% de tudo, né, aí inclui tudo. Tem bolsas que podem incluir, sim, moradia e alimentação. Tem bolsas que podem ser de 100% só da parte de aulas. Tá? Então, aqui varia de universidade para universidade. Mas é possível, sim. A gente tem casos todos os anos de alunos que conseguem 100% e que inclui moradia e alimentação. Extracurriculares fortes que eu tenho paixão, como presidente e fundador de clube, presidente do Grêmio, mas que eu comecei a fazer apenas no terceiro ano do ensino médio. Eu posso ser prejudicada por causa disso? Assim, não necessariamente. Se você começou no terceiro ano, mas você, né, se dedicou bastante, conseguiu resultados relevantes nessa atividade, teve reflexões legais, não necessariamente você vai ser prejudicado só porque você começou no terceiro ano. Por exemplo, ser presidente de uma organização ou fundar uma organização pode ter um impacto maior do que alguém que fez uma coisa por vários anos, mas não teve muita relevância. Tá? Então, não necessariamente você vai ser prejudicado. A Gabriela pediu para eu repetir as universidades Mid-Blind para International Students: Harvard, Princeton, Yale, MIT e Amherst College. Tá? Se você procurar, Gabriela, ali no Google, né, Mid-Blind International Students, dá para você achar elas também. A pergunta da Isabela aqui: para alunos com dupla cidadania, por exemplo, há uma facilidade maior de acesso a bolsas em universidades americanas que cidadania brasileira? Não, Isabela, para a cidadania europeia, né, nos Estados Unidos você não teria uma facilidade para bolsas. O que eu já vi alguns alunos nossos terem ajuda por ter cidadania europeia foi depois da faculdade, terem sido contratados por uma empresa, por exemplo, por ter a cidadania europeia, mas para a bolsa não ajudaria nas faculdades americanas. Dentro dos países que a gente atua, ajuda na Holanda. Tá? Até um dos motivos que a gente iniciou o projeto com a Holanda, que era até a próxima pergunta aqui, que chegaram, ter cidadania italiana e ter baixa renda ajuda algo para entrar na Holanda, no Reino Unido? Cidadania italiana ajudaria você a ter um custo mais baixo na Holanda, tá? A renda lá não entra como peso. No Reino Unido já não mais, tá? No Reino Unido não adianta você ter a cidadania por conta do Brexit. Gustavo Reis: universidades europeias exigem o Enem ou eu poderia usar o SAT? Ou não precisa nenhum desses dois, na Holanda e no UK, no caso? Aqui depende, Gustavo. A gente viu uma universidade recentemente no Reino Unido que aceitava o Enem, mas na Europa, né, no Reino Unido e na Holanda, normalmente nós brasileiros aqui não temos um currículo que te gabarite para ingressar direto na faculdade. Então, para quem está pensando nesses países,
A não ser que você estude numa escola internacional, que tem um currículo chamado IB, você vai ter que fazer, Gustavo, o que eles chamam de Foundation, que é um ano preparatório, muitas vezes já dentro da própria universidade, que te coloca dentro dos mesmos padrões de um aluno europeu. Tá? Então, esse é o mais comum que os nossos alunos fazem. Tem algumas universidades, Gustavo, que aí você pode até pesquisar, pesquisa os pré-requisitos para alunos brasileiros. Já vi em algumas faculdades que eles podem ter algum pré-requisito diferente, tá? Mas geralmente só o ensino médio brasileiro ou o Enem não é suficiente. Então, você tem que fazer esse foundation ou até mesmo um ano de universidade aqui no Brasil. Tem alunos que fazem esse ano de faculdade para assim conseguirem aplicar para as faculdades do Reino Unido ou da Holanda. Tem uma pergunta aqui sobre a aplicação na França. Aqui eu não, como a gente não trabalha com faculdades na França, eu de fato não sei te explicar como que funciona. Uma pergunta aqui, se daqui para fora trabalha com, né, a correção de essays, né? Então essa parte aqui do projeto. Sim, a gente vai muito a fundo nessa parte de trabalho. Talvez seja uma das, né, para quem está no ano de candidatura, a gente coloca maior quantidade de tempo. Aqui a gente trabalha em 2 etapas. Primeiro, o estudante faz o que a gente chama de writing program, onde você vai desenvolver as redações que são mais recorrentes, que são pedidas pelas faculdades. Então, toda faculdade, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria vai pedir uma redação que você fale um pouco sobre as suas atividades extracurriculares, sobre por que você está interessado naquela universidade ou naquela área de interesse. E aí você faz esse writing program junto com um orientador de redações que vai te ajudar a desenvolver essas redações, a contar da forma mais interessante possível, avaliar as melhores histórias que você tem para contar. E aí, depois de definida as faculdades específicas que você vai se candidatar, a gente vai fazer ajustes, vai te ajudar nesses ajustes, né, para cada uma das universidades. Tá? Então, a gente coloca muito tempo nessa fase do trabalho. Uma pergunta anônima, né, aqui sobre a prova de Cambridge, onde ela entra. A prova de Cambridge é uma prova de proficiência em inglês, que ela, comparada com o TOEFL ou com o IELTS, ela não é aceita, né, em todos os países. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela não é. Então, muitos dos nossos alunos se preparam pelo Cambridge e acabam fazendo ainda assim, né, o TOEFL ou o IELTS, mas o ponto bem legal é que quem faz, né, essa preparação para estudar fora através do Cambridge vai estar assim muito pronto para fazer um TOEFL, para fazer um IELTS, para fazer um Duolingo e ter boas notas. Tá? Então, se preparar através do Cambridge te prepara muito bem para o processo. Eu vi que tem algumas perguntas no chat, eu estou respondendo todas aqui do Q&A. Deixa eu ir aqui para o chat, pessoal, para ver se tem alguma que eu não respondi. A Stephanie perguntou aqui sobre os portfólios. Os portfólios, Stephanie, são aplicados para cursos artísticos. Tá? Então, para quem está pensando em estudar cinema, atuação, design, aí as universidades vão pedir um portfólio. O Nelson perguntou se está sendo gravado, se ele vai conseguir assistir depois aqui com os filhos. Você consegue sim, Nelson. Eu vou até deixar aqui para vocês o link aqui para quem quiser depois assistir. Vai tá gravado. Na verdade, geralmente em uma semana, pessoal, a gente consegue disponibilizar aqui no nosso site. Então, para quem quiser estudar ou quiser assistir depois, vocês podem acompanhar. Os PowerPoints a gente não disponibiliza depois, perguntaram aqui, a gente não consegue disponibilizar, mas se você quiser essas informações, né, podem entrar em contato conosco. A pergunta da Luísa é se é possível conseguir bolsa com mais de 50% apenas com boas notas e uma atividade extracurricular esporte. Sim, Luiz, a gente teve casos de alunos que tiveram bolsas nesse patamares com boas notas e não, né, várias extracurriculares. Então, é possível sim. Uma pergunta aqui, estou querendo fazer o Major em Marketing. Vi que o curso está na área de Business. Então, teria que cursar cadeiras como contabilidade? Sim, você vai ter algumas cadeiras, né, provavelmente relacionadas à contabilidade, mas menos, você precisa se aprofundar menos do que alguém que só vai estudar business, por exemplo. Então, isso nos Estados Unidos é importante vocês entenderem que vocês têm uma flexibilidade maior, né, na escolha dos cursos, na escolha das cadeiras, das matérias, mas vocês fazem, sim, né, algumas matérias que são gerais aí, que estão abaixo da cadeira de business, mesmo que você não faça o curso de business. Uma pergunta aqui sobre... Vou voltar aqui para isso. Pergunta da Débora, o que é o net price? Débora, eu preciso até dar uma olhada nessa. Eu acho que quando falam que é o net price, eu prefiro até pesquisar. Deixa eu perguntar com a nossa equipe, Débora, só para eu passar a resposta correta. Então, entre em contato aqui com a gente depois, que aí eu vejo exatamente o que as faculdades se referem quando eles falam do net price da universidade. Tá? Voltando aqui
para o Q&A. Vou responder mais algumas aqui, pessoal. Então, uma outra pergunta do Gustavo. Ele perguntou sobre as faculdades inglesas e holandesas, se elas dão bolsas que cobrem tudo para estudantes internacionais. Gustavo, aqui a gente não teve nenhum caso de um aluno com bolsa integral nesses países, tá? Então, esse é um ponto para quem está mirando em bolsas muito, muito altas. Pelos nossos dados aqui, as faculdades americanas são as que oferecem mais bolsas generosas a esse ponto. Tá? Então, não tivemos ainda casos de alunos de bolsas integrais nesses países. Qual que é a prova que faz para entrar nas faculdades europeias? Nas faculdades da Europa, geralmente, como eu falei, eles vão levar em consideração as notas escolares e aí a prova de proficiência em inglês. Tá? Então, normalmente não tem uma prova específica como o SAT ou o ACT. Tem algumas universidades na Holanda que, depois que você está avançando no processo, você já foi meio que pré-selecionado, eles podem ter uma prova específica daquela faculdade, mas aí é uma prova que, por exemplo, vai University of Amsterdã para o curso de Business. Eles vão te passar o conteúdo do que você vai estudar e você tem um dia pré-determinado que você tem um tempo para você fazer a prova. Tá? Então, tem algumas faculdades que podem, na Holanda, por exemplo, de provas específicas, mas não tem uma prova como o SAT, né, ou como o Enem aqui no Brasil, que são equivalentes para todas as faculdades da Europa. Uma pergunta bem importante aqui, bem legal, anônima também, está perguntando se você aplica para as bolsas antes ou depois que você foi aceito na faculdade, e se as bolsas por mérito você aplica antes ou eles avaliam dependendo da aplicação. Então, mais uma vez, aqui depende da faculdade, tá? Mas primeira pergunta, na verdade, né? Você sempre tem que saber da bolsa antes de você aplicar ou durante a sua aplicação, tá? Você não vai esperar ser aceito ou receber a resposta para assim aplicar para a bolsa, tá? Então, muito importante fazer essa pesquisa antes. Nas bolsas por mérito, tem dois tipos. Tem universidades que você, só de enviar a candidatura, já vai estar sendo considerado para a bolsa por mérito. E quando normalmente eles têm assim, eles falam no site, se você procurar scholarship, olha aqui, com notas tal e tal, você já é considerado para a bolsa. Já tem outras universidades que você, para se candidatar para a bolsa por mérito, você tem que se candidatar para a bolsa específica. E aí, né, às vezes é uma candidatura até à parte, que você pode ter redações à parte, pode ter entrevistas, e aí eles vão estar avaliando aquela candidatura específica. Geralmente, essas bolsas que têm pré-requisitos extras para você se candidatar são mais generosas e vão ter vários alunos competindo por aquela bolsa. Quem tem um currículo especial, né, em escolas como o Abitur, por exemplo, entra mais fácil nas faculdades americanas? Olha, não é que você, né, você não entra mais fácil nas faculdades, você tem um currículo adicional que as faculdades consideram e te ajuda assim, mas você ainda vai ser avaliado da mesma forma. Então, se você tiver um currículo adicional, mas tiver notas ruins, não for bem, por exemplo, no SAT, se aquela faculdade pede, não necessariamente vai te ajudar a entrar mais fácil. Tá? Então, ainda assim, avalia assim, o seu comportamento tanto no currículo internacional quanto no currículo brasileiro. Olimpíadas de conhecimento, matemática, física, contam como atividades extracurriculares? Sim, contam. Normalmente, as bolsas são no primeiro ano ou cobre todo o curso? As bolsas são renovadas anualmente e geralmente é relativamente tranquilo, né, para você renovar sua bolsa. Os critérios são extremamente transparentes, já são, né, você chega na faculdade, eles já vão falar exatamente o que você precisa manter para conseguir renovar a bolsa automaticamente. Tá? E aí vai renovando a cada ano. É até mais comum os nossos alunos, ao longo da universidade, irem evoluindo como candidatos e melhorarem a bolsa, aplicarem para bolsas diferentes ao longo do curso. Tá? Então, isso é algo bem comum também. E aí, pessoal, acho que deixa eu ver, tem mais 3 dúvidas aqui. Comentar um pouquinho sobre as faculdades na Austrália. O processo seletivo da Austrália, né, ele é parecido com as faculdades na Europa, na Holanda e no Reino Unido. Então, eles têm também, você precisaria fazer também aquele foundation, aquele primeiro ano, né, preparatório, muitas vezes já dentro da própria faculdade, para depois ingressar no curso. Eu acho que algumas das principais diferenças que a gente vê na Austrália, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, que muita gente pesquisa, é que o modelo de ensino é mais parecido com o Brasil. Você não tem aqueles 2 anos gerais, você ingressa já direto, né, na sua área de interesse. Então, é um modelo um pouco mais parecido com o modelo europeu. Então, eu vou responder mais 2 aqui, tá? É uma outra pergunta aqui, outra dúvida do Gustavo.
complementando a pergunta das bolsas bolsas integrais, se isso se repete no Canadá e na Austrália. No Canadá, a gente já teve bolsas generosas de 50%, integrais a gente ainda não teve também, e na Austrália também não. Então, bolsas integrais hoje, Gustavo, aqui no nosso histórico, só nas faculdades americanas. Tá? E aí uma outra pergunta aqui do Sidney, que acho legal aqui de responder também. Quem já fez high school no Brasil pode usar a nota para a faculdade? Sim, Sidney. Então, estudantes que fizeram, né, os programas de high school, muitas vezes oferecidos em diversas faculdades brasileiras, diversas escolas aqui do Brasil, podem usar sim essa nota para enviar para a universidade. Normalmente, Sidney, as faculdades vão avaliar tanto o currículo do high school quanto o currículo brasileiro. Tá? Mas se ele fez, não só pode, como deve enviar para as universidades. Tá? Pessoal, gostaria de agradecer muito aqui, acho que a presença de todos, espero que tenha ajudado vocês e respondido algumas dessas dúvidas. Para quem, como eu falei, tem mais interesse, quer entender mais a fundo do processo, ficou com alguma dúvida não respondida, tem algumas bem específicas aqui, que às vezes a gente até precisa pesquisar. A gente fica à disposição aqui na Daqui para Fora para, né, marcar um bate-papo, esclarecer as dúvidas de vocês. Como eu falei, vocês podem acompanhar todos os nossos eventos aqui, a agenda deles no nosso site. Entrando no nosso site, quem quiser também pode agendar um atendimento para tirar dúvidas. É bem simples de fazer isso. E muito obrigado aqui pela presença de todos, uma boa noite, uma excelente semana. Tchau, tchau.